nós temos dois desafios aqui. Primeiro, a oração. Segundo, a unidade. Orar é um desafio e unidade é um desafio duplo. Estamos vencendo? Abra sua Bíblia em Mateus. Vamos ler Mateus 18. Vamos ler o 19. Melhor 19. Mateus 18, 19. Está assim. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Amém? Pode se assentar. Eu vou fazer alguns comentários e dar uns testemunhos referente à intercessão. Eu posso pedir para vocês que estão aqui, vim para cá? Vou mover vocês um pouquinho. Fica aqui, ficar juntinho. Vamos edificar a unidade. Amém? Fica todo mundo pertinho. Tem alguém? Você pode colocar aqui essa passagem que eu acabei de ler, por favor? Mateus 18, 19. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Só pode deixar no 19, no versículo 19. Sabe, esses tempos atrás agora, mas precisamente desde quando nós voltamos do monte, nós passamos aquele período a qual o apóstolo teve que ir para Brasília, foi ele mais uma equipe. O que se trata sobre intercessão tem chamado ainda mais minha atenção pelas experiências a qual nós tivemos lá. Vocês sabem que existem regras de oração. Oração não é simplesmente jogar tudo numa batedeira, bater e pronto. Não, existem regras. Amém? Então, oração, ela tem uma direção, tem oração de fé, oração de concordância, oração de secreto, tem oração de rompimento e existe a intercessão. A oração no secreto, ela é algo maravilhoso, porque nós conseguimos buscar diretamente para nós mesmos, e o fato de nós buscarmos para nós mesmos, isso nos impulsiona, muitas das vezes, nós estarmos ali em sacrifício, em oração. Ainda que seja difícil para muitos, porque tudo que se trata daquilo que de fato tem um resultado efetivo na vida de um cristão, todo cristão vai ter dificuldade. Oração, todos os cristãos têm dificuldade. Por mais que tem muitos que gostem de orar, sempre ele vai encontrar dificuldade e barreira. Aqueles que se esforçam para combater essa barreira, é aqueles que não conseguem nem ir orar. E tem aqueles que têm a disciplina, que por mais que tenham a dificuldade, tenham as barreiras, eles vão se esforçar para romper suas barreiras e seus limites, até que um dia a vida deles se torna uma vida de oração. E ainda assim, nos dias de hoje, por conta das demandas da correria que nós temos, muitos de nós ainda vamos ter dificuldade, exceto aqueles que se esforçam dia após dia para manter a sua vida de oração, manter uma constância. Eu tenho conversado com os rapazes, tenho falado assim, a questão não é começar, a questão não é vir um avivamento, a questão não é vir a glória, a questão é a constância, é manter aquilo. Sabe, às vezes a gente fica um pouco revoltado com nós mesmos e aí a gente cria propósitos, a qual a gente fala, a partir de hoje eu vou orar horas e horas e horas e horas por dia, eu vou ter meu momento de oração. E daqui a pouco a gente se depara com uma frustração da qual a gente mesmo não consegue cumprir com aquilo que nós tentamos estabelecer. Mas como eu estava falando, tudo que se trata de que tem um resultado efetivo na vida do cristão, nós vamos ter dificuldade. A vida de oração em línguas. Ao mesmo tempo que é algo tão simples de ser praticado, parece algo tão complicado e tão difícil para todos os cristãos. Sabe, algo tão grandioso, tem um resultado tão grandioso para aqueles que praticam, mas em contrapartida, a gente encontra uma dificuldade tão grande de praticar aquilo que é tão simples de ser praticado e tem um resultado tão poderoso. O jejum também é da mesma forma. Aquilo que tem um resultado tão poderoso nas nossas vidas
é aquilo que nós mais temos dificuldade de praticar. Porque tudo que se trata de práticas e disciplinas espirituais, nós vamos ter debilidades e dificuldades e vamos encontrar grandes barreiras para praticar. Por isso que nós temos que ter uma certa disciplina. Você vê tudo daquilo que não é espiritual no meio do cristianismo, o cristão ele tem mais facilidade de praticar. Tudo que é carnal, o cristão ele tem mais facilidade de praticar. Vocês podem ver bem as canções, as músicas, eu não falo na verdade nem a adoração. Porque até a adoração o cristão tem dificuldade de ter a verdadeira adoração. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Adorar a Deus na beleza da sua santidade é adorar Ele com santidade. Não é adorar Ele debaixo de uma carnalidade, só com o intuito de satisfazer a sua alma. Então por isso que os cristãos, até no que se trata a adoração, que é uma prática espiritual, nós temos dificuldade. E se tratando de intercessão, então, aí que nós temos mais dificuldade ainda. Porque se orar no secreto, aquela oração que você tem, de pedir para o seu pai, para ti mesmo, o cristão ele já tem uma grande dificuldade. Será que ele tem uma motivação de compreensão que aquilo vem de resultado para ele mesmo? Imagina a intercessão que é para pedir, nem é para si, mas é para o seu próximo. É uma guerra das grandes. É uma batalha das grandes. Mas se você ver essa passagem, ela é bem interessante, que ele diz aqui, eu vos asseguro, uma vez mais eu vos asseguro, que se dois. Ele está falando de uma intercessão em conjunto, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui neste momento. Eu andei vendo, eu já tinha visto um tempo atrás, e recentemente agora eu vi novamente algo. Eu recomendo a vocês a tudo que se trata de intercessão, de oração, de jejum. Busque todas as ferramentas possíveis para motivar o espírito de vocês a buscar aquilo. Quando o seu espírito encontra algo que é espiritual, seu espírito é impulsionado por aquilo que você está buscando. Se eu citar aqui um livro que é espiritual, você lê aquele livro que é espiritual, o seu espírito ele sente uma conexão com aquilo que está escrito ali, que é algo espiritual. Se você assiste uma pregação do apóstolo, de homens de Deus, que é espiritual, aquilo vai motivar, vai balançar, vai mexer com o seu espírito. Certo? O seu espírito, ele sente isso. Vocês lembram o que aconteceu com Isabel? João Batista dentro do ventre de Isabel, quando Maria chegou, a criança que estava dentro do ventre sentiu uma frequência espiritual próxima dela. O espírito daquela criança sentiu. E ela ficou agitada. Tudo aquilo que é espiritual que nós buscamos, nosso espírito, ele é movido e agitado pelo aquilo que nós estamos buscando, desde que seja espiritual. E todas dessas buscas que tem, principalmente, desde quando eu desci do monte, eu tenho olhado, eu tenho visto coisas ao que se trata a intercessão. Eu encontrei algo que chamou muita atenção da intercessão em conjunto. Uma intercessão coletiva. Não sei se todos vocês já se depararam com este vídeo, mas é o vídeo que fala sobre a restauração do país da Coreia do Sul. Alguém aqui já viu esse vídeo? Alguém já viu o vídeo que fala da restauração da Coreia do Sul após a Segunda Guerra Mundial? Nunca ninguém viu? Não? Eu recomendo você estar vendo esse vídeo. Esse vídeo, essa mulher, ela traz um testemunho sobre o que aconteceu na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi totalmente devastada. Aquela mulher, ela relata que a Coreia do Sul, e são relatos verídicos que, se você for buscar esse assunto mais isolado, você vai ver que de fato é aquilo. A Coreia do Sul, ela passou por uma devastação tão imensa. O caos da Coreia do Sul foi algo tão terrível que aquela mulher diz que a Coreia do Sul, ela ficou abaixo da linha da miséria. Ela fala assim que ela é uma brasileira, que tem parentes coreanos. Ela fala assim que a pobreza do Brasil era o luxo da Coreia do Sul. Um país totalmente devastado pela guerra. O que a guerra não matou, a fome deu continuidade na matança daquele país. E dentro dessa realidade a qual o país
se deparava, alguns cristãos que tinham ali, alguns cristãos, eles tomaram a atitude de passarem a se reunir para orarem juntos. E vocês sabem que esses países, China, Japão, Coreia, são países que têm uma disciplina espetacular. Espetacular. Quando tem eventos esportivos a qual esses países estão participando, você vê a plateia deles, é uma plateia totalmente exemplar. É aquele povo que ele suja, eles levam a sua sacolinha para as arquibancadas e eles catam os lixos. Eles têm disciplina. Eu comento, imagine a China, com o tamanho de disciplina que eles têm, sendo tomado pelo cristianismo. Porque a vida de um cristão, ela exige uma disciplina espiritual. Se você quer seguir uma vida espiritual e andar no Espírito, a única forma de nós conseguirmos até essa prática é nós termos disciplina. Disciplina porque a nossa carne vai ser vergonha se ela não for disciplinada pelo nosso Espírito. Você não consegue se organizar nem no seu dia para ter um tempo de devocional. Diante de toda essa disciplina, a Coreia do Sul, eles fizeram algo incrível. Incrível. Alguns cristãos, como eu estava falando, se reuniram. Aqueles cristãos, pastor Marcos, sabe o que eles fizeram? Eles acordavam por volta de 4h30, porque uma boa parte deles trabalhavam. Então eles acordavam 4h30, se reuniam na igreja, e eles passavam ali a interceder pelo seu país, pela sua nação, e eu estou falando de uma nação totalmente devastada. Eu não me recordo aqui exatamente a porcentagem do país que foi destruído pela guerra, mas foi uma porcentagem altíssima, praticamente quase o país inteiro. Aqueles poucos cristãos se reuniram para interceder pela sua nação às 4h30 da manhã. Nós colocamos aqui às 4h da tarde, pela dificuldade que as pessoas têm por conta do seu trabalho. Esses cristãos da Coreia, pela sua disciplina, eles entenderam que era necessário, pela urgência que havia para aquele país, acordarem 4h30 para ir para a igreja, orarem juntos, porque quando raiasse o dia, eles teriam que ir trabalhar. Uau, que disciplina incrível. E aqueles cristãos, eles começaram a orar. Aqueles que tinham trabalhar, oravam meia hora, 1 hora, dentro da possibilidade de cada um. O importante é que eles se reuniam para orar. Este era o importante. Eles não só oravam, eles se reuniam para orar. Sabe, quando a gente se reúne para orar, você vê na Bíblia o que acontece em Atos. Estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente, veio um vento impetuoso, e veio sobre ele como línguas repartidas de fogo. E aquele povo que estava reunidos em um só lugar orando, eles foram cheios do Espírito Santo. Então entende? Não é só orar. Nós estamos falando de intercessão coletiva. Eles estavam reunidos. E aqueles cristãos passaram a se reunir. E através daquele ato de intercessão pela sua nação totalmente devastada, daqui a pouco a Coreia do Sul, um paizinho tão pequenininho, começou a desenvolver. E aquele país a qual chegou abaixo da linha da miséria, hoje nós temos alguns países que estão abaixo da linha da miséria, que a gente pode fazer um paralelo, para nós entendermos bem em que situação estava a Coreia do Sul. Não sei se todos conhecem a realidade do Haiti, mas hoje o Haiti ele está abaixo da linha da miséria. Mas além da Coreia do Sul eles estavam abaixo da linha da miséria, eles tinham acabado de passar por uma guerra mundial. Mas através da intercessão, aquele país começou a desenvolver e ser restaurado. E hoje, a Coreia do Sul, que em alguns anos era um país de extrema miséria, é uma das grandes potências mundiais. Hoje,
se não é a maior, mas está entre as maiores igrejas evangélicas do mundo, se encontra na Coreia do Sul. Hoje o número de cristãos que existe na Coreia do Sul é surpreendente. Mas tudo isso foi possível porque alguns cristãos se reuniram debaixo de uma disciplina, acordarem de madrugada e se deslocarem da sua casa para se reunirem como igreja para intercederem. Através deste ato deles, foi possível acontecer o que aconteceu na Coreia do Sul hoje. Isso é intercessão. Isso é a verdade que está aqui. Eu vos asseguro. Eu queria ler essa palavra, como eu não preparei, mas eu tenho praticamente certeza que essa palavra no grego, essa palavra asseguro, ela deve trazer uma palavra de total convicção do que Deus está falando. Eu vos asseguro que se dois dentre vós. Agora imagine, nós não estamos debaixo de uma guerra mundial. Nós não estamos pós uma guerra mundial. Nós temos total paz para buscarmos a intercessão, a intervenção divina. O que mais nos impede de nos reunirmos em unidade e intercessão, que é a maior dificuldade da igreja. Não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja. Vamos colocar só a nossa igreja brasileira se reunir. Eu comecei falando para vocês que nós estivemos no monte e nós passamos, eu acredito que foi em torno, antes do apóstolo viajar com a equipe, eu acredito que nós passamos em torno de 40 dias aproximadamente antes de eles viajarem. Esses 40 dias foi 40 dias de busca, muita busca pessoal. Jejum pessoal. Jejum para libertação pessoal. Oração para libertação pessoal. Oração para ter um avivamento pessoal. Não foi fácil. Mas só que a questão do pessoal nos motivava muito a fazer isso. Você via, um recebia, descia com sua vitória. Daqui a pouco outro subia, começava a buscar para si mesmo. E foi glorioso. Experiência incrível. Porém, nesse período que ocorreu essa viagem, nós decidimos algo. O apóstolo viajou, acho que um dia após a viagem dele, nós conversamos por telefone e nós entramos em um acordo. Apóstolo, nós vamos ficar aqui, apenas para interceder. Nós vamos continuar com a nossa escala de intercessão ininterrupta, de 24 horas de oração. Nós vamos continuar com o nosso jejum. Porém, nós vamos fazer tudo isso em prol da intercessão, só voltado para a intercessão. Nós vamos voltar nossa intercessão para Brasília, para o que está acontecendo em Brasília, e pelos nossos irmãos do Rio de Janeiro. E nós ficamos ali 10 dias, 10 dias, né? Ficou alguns homens e algumas mulheres. Assim que nós demos início, eu tenho testemunhas que estão aqui, mulheres, homens que estão aqui. Quando nós demos início a essa experiência que para muitos ali, para mim mesmo, foi a primeira experiência que eu tive de ter uma intensidade de 24 horas só de intercessão. Posso falar para vocês que foi um inferno. Foi horrível. Foi muito opressor. Foi dias que não se compara com a dificuldade, com a luta que nós tivemos dos dias anteriores pela busca pessoal. Foi terrível, terrível, cara. Terrível. E ali nós tivemos que apelar no jejum, nós tivemos que fazer um jejum um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais radical, né? Nós seguimos o jejum. Aquele jejum foi maravilhoso que nos guardou. Mas o que nos trouxe o escape, além da misericórdia do Altíssimo que estava conosco ali, o que nos sustentou naqueles dias que nós estávamos ali em intercessão, com os olhos totalmente voltados somente para o nosso próximo, foi algo maravilhoso. Foi a unidade.
A unidade foi que nos sustentou naqueles 10 dias intensos de jejum e intercessão. O que eu aprendi com isso? Às vezes nós estamos clamando por unidade dentro da igreja, buscando festividade. Vamos fazer uma festa? Vamos fazer um churrasco? Vamos fazer uma reunião social? Vamos fazer um lanche, uma janta, para ter unidade dentro da igreja? Meus irmãos, unidade de cristão, ela não é edificada através de coisas carnais. Através das batalhas que nós tivemos naquele lugar. Do nível de opressão a qual nós tivemos ali. Foi ali que uma unidade foi forjada. E o que nos sustentou naquele lugar, aqueles dias, além das mãos poderosas do Senhor, foi a unidade de um para com o outro. Então, que surpreendente, no meio da guerra, da intercessão, brotou a unidade. Eu falei, uau. A pastora Luana, é até engraçado o que ela falou, mas é uma verdade. A pregação que ela teve falando sobre unidade foi incrível. Porque ela sempre me questionava, ela sempre questionava não comigo, né? Ela trazia para mim. Quando nós iniciamos, a primeira igreja onde nós iniciamos, antes de nós entrarmos na igreja e nos tornarmos cristãos, ela sempre voltou muito à ideia de ser cristão em um lugar de paz, de unidade, de paz e amor total, onde os irmãos se amam independentemente das indiferenças. Ali não existe discórdia, não existe fofoca, não existe nada desse tipo. E quando ela se deparou com a realidade da primeira igreja onde nós congregamos, foi um balde de água fria. E ela sempre buscou muito, ela continuou acreditando nessa verdade, nós íamos conversando, ela sempre esperou por isso. E no lugar menos provável, ela teve um encontro com aquilo que ela muito buscava, com a unidade do corpo de Cristo. Então foi isso, foi a unidade. A unidade. Então o que vai nos manter na intercessão coletiva é somente a unidade. Eu pego muito no pé dos meninos do Tabernáculo dos Homens, pastor Rosana. Toda hora eu encho o saco deles. Eu estou mais palestrando, mais conversando com vocês, amém? Eu pego muito no pé deles, eu falo assim, meu irmão, se tu estiver entrando, está no seu horário de jejum, começa agora às 18 horas, tu manda uma mensagem e fala que tu está entrando em jejum. Irmão, se tu vai começar o teu horário de oração, manda lá que tu está entrando em oração. Manda nem que seja aquele foguinho, mas tu mostra a tua presença ali. Irmão, se tu está saindo do jejum, manda ali, se esforça, se esforça. Se esforça. Faça isso. Por que, bispo? Para que isso? Para que isso? A presença, a disponibilidade do eu estou aqui, isso gera confiança no grupo. Isso gera laço de unidade. Eu sei bem que no meio da intercessão coletiva, se nós deixarmos de ter essa prática, de termos um relacionamento estreito de unidade, daqui a pouco se abre uma vala horrível. Daqui a pouco se abre um buraco horrível. Porque Satanás sempre vai lutar contra essas duas coisas: intercessão e a unidade. Agora, só uma unidade que é a intercessão. O resultado a gente pode dizer que qualquer assunto sobre o qual pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Este é o poder, o resultado do poder da intercessão em unidade. Então por isso que eu pego no pé deles, eu falo, esteja presente, fala, meu irmão. Fala. A gente não pode estar junto 24 horas por dia fisicamente. Nós vamos ter que usar essa ferramenta que o diabo tem usado para muitas coisas, nós vamos usar em prol da unidade da intercessão. Tu manda ali, manda que tu está presente. Fique pegando no pé deles. E ali, aí esses dias tive que ter que ser um pouquinho mais chatinho, né? Foi, missionário Gabriel? Não foi muito não, né? Mas tive que ser um pouco. Porque você vê que Satanás ele vai lutar tanto contra a unidade, que às vezes, eu acho que eu vou ter que falar isso.
Posso falar, pastora Rosana? Eu vou ter que falar isso. Escuta bem isso. Ainda bem que nós estamos em igreja aqui, praticamente todos estão participando do grupo. Entenda bem isso. Eu fui um pouco incisivo essa semana num grupo de tabernáculo. Eu comecei a questionar, eu falei, o que está acontecendo que alguns não respondem, não correspondem, não são recíprocos diante das mensagens que são postadas aqui. Primeiro, nada que é falado aqui tem relevância, tudo relevante, tudo se trata sobre intercessão, oração e jejum. Segundo, tudo que nós estamos fazendo aqui se volta para nós mesmos. Qual é a dificuldade de nós vermos uma mensagem ali que se trata sobre intercessão e oração e nós temos dificuldade de corresponder àquilo que está escrito ali e ser recíproco diante disso? Qual a dificuldade que nós temos disso? Em você colaborar, ser um incentivador da unidade do corpo de Cristo em um grupo de intercessão e de oração por causas relevantes. Qual é a dificuldade que muitos têm em ser recíproco diante daquilo? É porque eu não gosto muito de responder. Irmão, eu sinto por dizer isso, mas isso não passa de orgulho. Isso não passa de orgulho próprio. Como que nós estamos diante de um grupo que é de intercessão, que é uma causa de Cristo, que Cristo começou fazendo isso e continua fazendo isso, que não fosse através disso nós estávamos perdidos, que é a intercessão que Ele intercede por nós até hoje. Mesmo depois de ter sido sacrificado na cruz, ter sofrido, estar na glória, ainda assim Ele continua compromissado com a intercessão para com os santos. Ele faz isso, a Bíblia diz que Ele faz isso. Hebreus, 1 Pedro, Atos, todos vai relatar que Jesus, Ele continua intercedendo por nós. Ele continua ainda como um advogado. E se não fosse o suficiente, ainda Ele nos deu o Espírito dEle, porque a palavra diz que nós não sabemos orar. Entende que essa palavra não sabemos orar não quer dizer que pelo esse fato de nós não sabemos orar, tu vai dizer, então eu não vou orar, eu não sei orar. Não, você não sabe expressar as grandezas que Deus tem para ser manifestado, ser expresso através dos seus lábios. Nós não sabemos, são palavras imensuráveis. São palavras que nós não temos intelecto espiritual ao ponto de mencionar as grandezas de Deus, a vontade de Deus. Por isso a oração em línguas. Oração em línguas, quando você está intercedendo em línguas, a maioria das palavras que sai ali, o teu intelecto é totalmente limitado, incapacitado para mencionar aquelas palavras espirituais que estão sendo mencionadas. Por isso que o Espírito nos ajuda a orar. Por isso que Ele nos ajuda a interceder. Mas isso não quer dizer que nós não temos possibilidade para estar ali na oração. Quer dizer que nós não temos as palavras suficientes para expressar as grandezas de Deus. Mas Ele nos deu do Espírito dEle para nos ajudar a orar. Então, se não bastasse o fato de Jesus hoje ainda estar intercedendo por nós, Ele ainda nos deu do Espírito dEle para interceder com nós. Agora, diante dessas verdades, qual a dificuldade nós temos ainda de mantermos uma unidade de intercessão e oração? Parece algo simples, está falando aqui de um grupo de um WhatsApp de tabernáculo. Mas eu acredito que se nós não conseguirmos ser fiéis ali em um pouquinho, de ser presentes em um grupo de WhatsApp a qual você pega a mensagem, você lê a mensagem, e muitas das vezes nós não temos capacidade de cooperarmos em ser incentivadores da unidade do corpo ali. Será se de fato nós vamos ter um coração disposto para sermos unidos em intercessão? O que vocês acham? Vocês acham que sim? Vocês acham que sim, meus irmãos? Vocês acham que de fato nós vamos ter uma capacidade para isso? Porque, às vezes, as grandes coisas, as grandes manifestações, elas são forjadas em pequenos detalhes.
São pequenos princípios que a gente às vezes deixa de seguir, que nos impede de alcançarmos coisas grandiosas do reino espiritual. Quando nós falhamos em pequenos princípios, nós não temos habilidade para herdarmos e possuirmos e ser praticantes das grandezas espirituais. Por isso que ele fala, sede fiel no pouquinho. Sede fiel no pouco. Não despreze daquilo que a gente às vezes acha que é o mínimo, porque é esse mínimo que vai sendo edificado para algo maior ser gerado. Porque a intercessão, ela só cria valor dentro de você depois que ela é gerada na sua consciência. Enquanto a intercessão ela está apenas como uma obrigação, você pode até interceder, mas ela ainda não tem o valor devido na sua consciência. E você não intercede com a consciência, você intercede por conta da obrigação. Não que seja ruim, interceda ainda que seja pela obrigação, até que a sua consciência seja forjada do que é a intercessão. Foi no meio desses dias que nós passamos lá, a qual eu falei para vocês, foi uma das minhas primeiras experiências que eu tive, de ter uma intensidade maior na intercessão, que minha consciência foi mais ainda despertada do que a verdadeira responsabilidade de uma intercessão. A nossa geração atual, ela é extremamente responsável pela geração futura. Nós temos que saber que se a geração futura falhar e a nossa geração atual ela for omissa com as suas obrigações atuais e a geração futura falhar, nós vamos ter parte desta falha da geração futura. A intercessão, ela não se resume só aqui e agora e para nós. Homens herdaram o avivamento não que foi gerado só através de lágrimas e prantos deles. Foi taças de intercessões que estavam acumuladas de gerações passadas. Talvez hoje muitas famílias sofrem porque as gerações passadas da mesma família não se comprometeu e não se posicionaram para que suas gerações futuras dessem continuidade ao legado divino. Eu já falei para vocês aqui uma experiência que eu tive que me marcou, me selou. Eu creio que uma grande parte de vocês que está aqui já tiveram uma experiência que seu coração foi rasgado e selado com aquilo. Uma experiência que me marcou, que eu já mencionei aqui para vocês. E neste momento agora, eu queria mencionar novamente. Foi a experiência que o Senhor me deu de 2 crianças. Havia 2 crianças, e eu via aquelas 2 crianças dentro de uma dimensão. Uma criança ela era sugada para dentro de um tubo, e a outra ela chegava próximo, mas aquele tubo não conseguia sugar ela, e ela saía ilesa, em paz. Aquela inocência de criança, como ela está no perigo, mas só que ela não sabe de nada que está acontecendo, ela está ali numa inocência, numa pureza incrível. Era assim que aquela criança saía. E aquilo foi um pouco chocante para mim, porque é justamente assim. Quando as crianças elas são raptadas, e muitas delas depois para serem mortas, para terem os seus órgãos arrancados e vendidos, muitas das vezes aquelas crianças elas são pegas no momento de total pureza e inocência. É no momento que elas estão brincando, elas não estão esperando pelaquela maldade, atrocidade. Crianças que são pegas para serem vendidas como instrumento sexual, elas não estão esperando pelaquilo. Elas precisam de alguém que cubra elas, que guarde elas por conta da pureza e da inocência que elas têm. E aquela criança que eu vi ela sendo sugada dentro daquela dimensão, era um tubo que sugava ela. E o Senhor me falava que aquele tubo que sugava, que aquela criança sumia, era no espiritual, mas no material, no físico. Esses carros que chegam e capturam a criança e levam a criança, aqui acontece isso. Mas no espiritual acontece algo primeiro.
E o Senhor me falava assim, aquela criança ela foi sugada porque não tinha ninguém que intercedesse e cobrisse ela em oração. Já aquela outra que você viu que ela era retirada daquele tubo e nada acontecia com ela, é porque ela tinha uma cobertura de intercessão. O que isso quer dizer? Muitas crianças que já foram raptadas, que foram mortas para ter os seus órgãos vendidos, é porque elas não tinham quem intercedesse por elas. Isso aqui é a intercessão. Isso aqui é a responsabilidade do intercessor. Isso é a nossa responsabilidade como cristãos. Então, eu não quero ser radical, mas isso me leva a pensar que que a gente pensa que a responsabilidade, no caso, seria só dos pais, né? Você logo pensa, onde é que estava o pai dessa criança que não viu seu filho sendo capturado? A responsabilidade não é só dos pais. Nós, como igreja, temos essa responsabilidade de interceder pelas crianças e pela nossa nação. Moisés, quando o Senhor falou que a presença dele não iria mais com aquele povo, ele poderia ter falado somente da sua família. Mas ele falou pelo povo. Homens e mulheres de Deus não falam só para si próprio. Homens e mulheres de Deus não falam só pelas suas famílias. Homens e mulheres de Deus falam pelos povos, pelas nações. Essa é a nossa responsabilidade. Por quê? Porque nós somos reis. Reis, o rei, ele não reina só para a sua casa, ele reina para a sua nação. O sacerdote, ele não cumpre o seu papel sacerdotal, ele não vai diante de Deus pela causa só da sua família, ou só pela sua causa. Ele vai pela causa do povo. Então, se nós nos consideramos reis e sacerdotes e embaixadores de Cristo Jesus, essa também é a nossa responsabilidade, não é só das mães ou dos pais. Amém? Isso aqui é uma realidade do que é uma intercessão. Sabe, nós fizemos um evento para as crianças uns tempos atrás e nós estávamos gerando recursos. E faltavam algumas coisas. E estava próximo do evento, nós podíamos recorrer à nossa tesoureira. Mas nós decidimos ir por um outro caminho. Vamos buscar uma experiência. Eu chamei alguns homens, nós subimos lá para o Sinai às 4:00 da manhã. E ali eu falei, Senhor, em intercessão pelas crianças, pelo evento das crianças. Eu falei, não é possível, porque era dia das crianças. Se eu não me engano, aquele evento que nós fizemos na comunidade era do evento das crianças. Eu falei, Senhor, eu estou escutando relatos que os macumbeiros, os traficantes, eles vão fazer do melhor para as crianças na comunidade. Dizem que eles fecham as ruas de tantos brinquedos, de tantos presentes que eles dão para aquelas crianças. É as trevas, Senhor. Agora, será possível que o Senhor, que é o dono da prata e do ouro, não vai nos conceder a graça de dar o melhor para elas? Será que nós vamos ser envergonhados diante dos nossos adversários, Senhor? Ficamos ali clamando. Descemos o Sinai. Eu não sei o nome daquela avenida, mas é uma avenida ali que passa do lado da linha do trem, em Mesquita. Quando nós aqui tem um posto de gasolina, um McDonald's ali, aqueles lugares. Quando nós chegamos ali, começou a ligar. O pastor, eu queria doar tanto. E acabou de chegar um fulano, foi engraçado que o rapaz ele estava na loja dele, ele é o dono da loja, ele me ligou e falou que queria ofertar tanto e algumas outras coisas. Ele falou assim, eu estou aqui, acabou de chegar um rapaz, ele está escutando o que eu estou falando com o senhor, que eu quero doar. Ele nem conhece o senhor, nem conhece o ministério, mas ele está falando também que quer ofertar não sei quanto. Eu falei, cara, do caminho de casa, do Sinai, até eu chegar aqui em casa, nós tínhamos tudo que nós precisávamos, é verdade ou não é? Isso é intercessão, cara. Tinha além, é verdade, teve além. Eu falei, irmão, não para, porque não vai ter espaço para tantos brinquedos, para.
E era um espaço imenso, ficou recheado de brinquedos. Nós demos tudo que... muitas coisas para aquelas crianças. Eu falei, o Senhor não nos deixará envergonhado diante dos nossos adversários. O Senhor preparará uma mesa diante dos meus inimigos. Ali estava a mesa. Aquilo ali era a mesa, cara. Você está entendendo? Mas nós vamos ter que se comprometer e se sacrificar pela causa dele e ir lá. E clamar. Então se sacrifique pela unidade. Tenha a unidade não como um padrão de vida. Não só apenas como uma ideia para seguirmos um padrão bonito. Oh, como é bonito. Não. Tenha a unidade com a compreensão que isso é pela causa do Cordeiro de Deus. Porque a palavra diz que um reino dividido. Por isso que Satanás sempre vai tentar dividir, pelo menos, principalmente no meio da oração, da intercessão, da unidade. Mulheres, sejam unidas. Sejam unidas. Homens, sejam unidos. Se esforcem pela unidade, sacrifiquem pela unidade, sacrifiquem pela intercessão. Sejam perseverantes na intercessão. Gere. Sabe, eu vi um relato, e aqui eu vou finalizar. Esse relato, ele falava de um homem que ele fala assim que ele não se considerava um ateu. Porque um ateu, ele leva a ideia de que não existe um Deus. Ele se considerava um gnóstico. Ele falava assim, eu acredito que tem algum Deus que criou alguma coisa. Mas não sou muito próximo dele. Sei que existe alguém que criou alguma coisa, a natureza, algo do tipo. Ele falava assim, mas diante dessa verdade que eu acredito, eu não concordo com a ideia de muitos cristãos. Porque alguns cristãos, eles chegam a dizer que Deus, ele criou e governa tudo. Tudo está sob o controle dele. Todas as coisas estão sob o domínio dele, ele está governando tudo. Ele falou, eu não concordo com isso. Eu li até ali, eu falei, esse cara, ele não é só um gnóstico, ele é um desviado fariseu, o que ele está falando? Aí ele fala assim, eu não concordo porque como que um Deus que está governando tudo o que ele criou, deixa as coisas num caos da forma que está? Aí eu falei, é verdade. Por que as coisas estão ao caos da forma que está? Por que está a desordem que está? Se nós batemos o pé para dizer, está na mão de Deus. Né? A gente tem o hábito de dizer isso, está nas mãos de Deus. Vai lá, irmão, Deus vai te abençoar. Irmão Pepe de orar, irmão, está nas mãos de Deus. Confia no Senhor. A gente tem esse hábito, não tem? E se a gente está dizendo, irmão, não posso interferir muito nisso aí. Não quero me interferir muito nisso aí. E aquele homem, ele fala isso e é uma verdade. E dentro daquele relato nos traz algo muito precioso. Ele fala assim que Deus, de fato, ele é soberano. O poder está sobre as mãos dele. Mas só que nós temos que lembrar que o governo, ele foi entregue na mão do homem. Lá em Gênesis, depois que Deus cria o homem, ele entrega o governo da terra sobre a mão do homem. Ele dá o poder para o homem. E o homem vende o seu poder para Satanás. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios que o diabo, ele é o Deus desse século. Está me entendendo? Então o que acontece? Já que o diabo é o Deus desse século, e Deus deu o governo para o homem vendeu para o diabo, vamos ficar de braços cruzados porque Deus não vai fazer nada? E as coisas vão continuar no caos que está? A única forma que pode mover as mãos de Deus de uma forma legal, porque nós sabemos que Ele é totalmente justo, é através da intercessão. Você viu? Coreia do Sul foi destruída, virou um caos.
mas a intercessão moveu as mãos de Deus para reorganizar a Coreia do Sul. Queremos uma reorganização, queremos uma restauração sacerdotal, queremos uma restauração da Igreja de Cristo. Nós vamos ter que mover a mão de Deus em oração e intercessão. Seja como Abraão. Seja como Abraão. Às vezes nós vamos estar em um lugar que é um inferno. E assim como Jonas viu Nínive e não acreditava na restauração e no arrependimento de Nínive, por conta disso ele não quis se colocar na intercessão. E Deus podia restaurar Nínive sem Jonas. Por que não restaurou? Não, ele pegou Jonas, botou Jonas no estreito para a intercessão através de Nínive. Mas seja como Abraão, que ainda que você esteja vendo uma Sodoma e uma Gomorra dos últimos dias, não desiste de clamar, não desiste de interceder. Mas não tem jeito. A Bíblia diz que o reino dos céus ele é muito difícil para o rico. Ele chega a dizer ao ponto que é mais fácil entrar um camelo no buraquinho lá da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí seus discípulos vão dizer, então, agora ferrou. O que vai ser de nós? Mas ele fala, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então mova o impossível de Deus na terra, meu irmão, através da intercessão e da oração. Amém? Amém? Se coloca de pé. Meus irmãos, eu mais quis conversar, trazer alguns relatos para vocês, incentivar a unidade da oração e da intercessão. Eu creio que esses cultos vão ser cultos maravilhosos. A pastora Rosana chega que está cheia de coisas maravilhosas para nos trazer, o apóstolo Robson. Sei que vai ter muitas coisas, muitos fundamentos. Nós vamos receber muitos fundamentos maravilhosos. Vai ser glorioso. Mas desde já, se eu puder hoje deixar alguma cooperação aqui da minha parte, eu diria isso. Se esforcem pela unidade. Batalhem pela unidade. Batalhem pela intercessão. Batalhem pelo seu grupo de intercessão. Batalhe. Seja fiel. Seja fiel. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos no começo. Eu falei, Senhor, só botar o povo para orar pelo menos 1 hora na oração, senão não vou aguentar. Mas o Senhor vai começar a nos dar estratégia como orar. O intercessor ele tem estratégia. O Espírito Santo ele revela a estratégia. Se o Senhor te colocar algo nas tuas mãos e você começar, se desviar, ele vai te pegar. O Senhor está levantando um povo bom aí. O Senhor vai trazer homens e mulheres cheios da unção do fogo do Espírito. Faça o que chegar nas tuas mãos com zelo e com amor. Não entregue para outro fazer aquilo que é para você fazer. Não jogue para cima de outro o que é para você fazer. Porque a oração está aqui, nós estamos para orar. Para que seja tudo feito com zelo. Paulo, ele orava assim, eu oro para que o Senhor traga maturidade espiritual no meio de vocês. Então, eu oro para que Deus traga maturidade espiritual em nosso meio. Amém? Eu sei que o Senhor está levantando o tabernáculo. Isso aqui, irmão, daqui a pouco vai estar cheio, daqui a pouco o Senhor vai estar movendo, o Senhor vai estar movendo, o Senhor vai estar movendo. E o Senhor está trazendo. Você está dentro de um ministério, Pai, move meu ministério, faz isso, seja de criança, seja do jovem, na mídia. O Senhor vai falar, vai mandar. Aí se você começar, Senhor, o Senhor está de olho.